certeza, meu irmão, que você já sentiu a presença do Senhor agora, adorando a Ele com toda intensidade, declarando a santidade do nosso Deus. E eu sei que quando esse culto acabar, quando essa live acabar, você vai voltar para a sua vida comum. E talvez lá na sua vida comum você vai passar por guerras e aflições que vão fazer você esquecer deste momento que você está vivendo agora, da presença de Deus agora. Então eu quero te convidar para você cantar uma canção e não se esquecer dela em momento nenhum. Ela diz: assim que eu luto as minhas guerras, as minhas armas são louvor e gratidão. Então quando você voltar para a sua vida cotidiana, vida comum, você pode se lembrar com toda certeza que Deus guerreará contigo, lado a lado, dia após dia. Não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença. Não desista da presença de Deus, porque Ele não desiste de nós. Convide Ele para a sua vida cotidiana, e aí você vai ver como é guerrear com quem entende muito e vence todas as guerras possíveis. Cante conosco. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O teu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O teu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras.
Sabe, meu irmão, esse Deus que guerreia conosco, que nos dá força para guerrear, força para vencer todas as batalhas, esse Deus, ele não passou a existir agora. Desde o princípio, antes de tudo se formar, ele já existia. E quando tudo isso acabar, tudo isso tiver fim, tudo que você conhece tiver fim, ele ainda existirá. Então, meu irmão, tudo que existe está no controle desse Deus. E é isso que nós vamos cantar. Declarar a grandeza desse Deus agora, o quão grande ele é, não só nesse tempo, mas em tempos vindouros e foi em tempos passados.
obrigado, Pai. Nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos ao Teu amor. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos formou e nos deu direção de vida, nos deu vida, soprou em nós a vida que havia em Ti, que há em Ti. Então, Deus, nós te somos gratos. Te pedimos, Pai, que essa vida que existe em Ti continue circulando em nossas veias, de forma que ela seja contagiante. Ainda nesse tempo, Deus, a Tua noiva te aguarda, Jesus. Nós te aguardamos aqui. Então pedimos que sopre em nós a vida que há em Ti, para que nós possamos estar de pé quando o Senhor então vier buscar a Tua noiva. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por cada irmão que está agora em cada lar, em cada local, reunido, cultuando juntamente conosco. Que o Teu Espírito vá de encontro a cada um deles e os dê vida, ânimo e fôlego, não só agora, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, você sabe agora que nós iremos passar por este momento do nosso ofertório. E às vezes parece até assim estranho, sabe, a gente ficar repetindo isso todas as vezes, porque parece que a gente está preocupado com dinheiro. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você pensa que a gente está preocupado com dinheiro, você está com um pensamento que não vem do céu, muito menos pensamento que vem de Cristo. Então, eu quero te convocar aqui para você fazer parte da comunhão. Eu não vou te convocar para você doar dinheiro agora não, tá? Nós estamos aqui também arrecadando máscaras, e nós estamos aqui também com a demanda de alimento que não para. Se você está assistindo esse culto, talvez você ainda não foi atingido por algo que a maioria da população brasileira está sendo atingida, que é a fome, a miséria. Eles estão desempregados, não têm o que comer. Então, meu irmão, você pode trazer aqui, tá? Você que não sabe o que é passar por privação, você pode trazer o seu alimento que está aí sobrando na sua despensa. E se não está sobrando, vá lá, compre o alimento, traga aqui. Traga uma cesta básica inteira, 2, 3, quantas você quiser, mas não deixe de ofertar ao Senhor, tá? A obra ela vai continuar. Se um dia faltar dinheiro para comprar estruturas, para comprar coisas aqui, nós vamos continuar. A igreja do Senhor ela não para, porque ela não é minha, não é de ninguém aqui, ela pertence ao nosso Deus e ela vai continuar. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam também da nossa ajuda, do nosso apoio. Então, se você tem alimento, roupas de frio, porque também o inverno aí às vezes pode ser rigoroso, traga aqui na nossa secretaria de 1h da tarde até às 5h da tarde, das 13 às 17 horas. Não deixe de abençoar. Agora, se você tem aí, o que você tiver é dinheiro para abençoar, então você já sabe o que fazer. Nós já temos aqui todos os meios possíveis para você fazer a sua doação. E eu agradeço a você que não é membro, você que nem mora aqui e está fazendo a sua doação, entendendo que o seu dinheiro ajuda a manter, de certa forma, algumas estruturas aqui, tá? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos ficar agora com a palavra do Senhor ao nosso coração. Muitíssimo boa noite, em nome de Jesus, graça e paz. Como você está, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Estão conseguindo suportar esse momento de ausência? Deixe-me ser claro numa questão. Ninguém mais do que o seu pastor deseja que os cultos voltem à rotina normal. Como tenho sentido saudades daqueles abraços amigos que damos sempre na entrada dos cultos, como tenho sentido falta de olhar no olho de cada irmão quando estou pregando, quando estou falando, mas nós precisamos de cautela. Alguns irmãos têm me procurado por causa do decreto municipal que liberou parcialmente, com algumas restrições, o funcionamento dos cultos nos templos. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou me prendendo a decreto municipal por parte da Secretaria de Saúde ou de qualquer outro órgão competente. Eu estou me prendendo a uma responsabilidade social. Eu não posso ser precipitada em abrir o santuário físico hoje e termos aqui pessoas adorando a Deus, revendo-se, reencontrando-se, mas podendo propagar esse vírus que está em franca escalada na nossa cidade. É só a gente ficar atento às notícias, olharmos o que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, perdoe o seu pastor. Continuaremos virtualmente. E nesse mês de aniversário, gostaria de estar com você comemorando em conjunto os 20 anos da igreja, mas não temos condições ainda.
teremos que fazer aquilo que Deus nos permite. E eu conto com o seu apoio, com a sua colaboração e com a sua paciência. Ressalto, ninguém mais do que eu gostaria de estar com a igreja cheia, em contato com os irmãos. Mas estamos longe ainda, irmãos, longe dessa possibilidade. Basta que sejamos razoáveis, tá bom? Muito bem. A minha pergunta nessa noite, pela 5ª vez consecutiva, é: quem você tem sido durante essa pandemia? Quem você tem sido durante essa pandemia? Parte 5. Vamos para o texto de Jesus em Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Vamos lá, nas bem-aventuranças que temos nos embasado para pregarmos esta série já na 5ª semana. Diz assim o texto sagrado: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, do 1 ao 12. Oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez, precisamos da manifestação do Teu Espírito para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, a fim de que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida nessa noite. Então, Pai, eu te peço, vai ao encontro de cada filho Teu, espalhado aí nesse Brasil, nesse mundão, que cada um seja agora totalmente trabalhado pelo Teu poder para receber a integralidade da Tua palavra. E os efeitos desejados pelo Teu Espírito possam ser concretizados, consumados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sem dúvida, as pessoas têm se revelado durante essa pandemia. Algumas para o bem, outras para o mal, mas, como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Creio sinceramente que não estamos sendo pessoas nem melhores, nem piores nessa época de coronavírus. Estamos apenas mostrando o que já trazíamos conosco há muito tempo. Traços de caráter desconhecidos por muitos, principalmente por nós, os seus possuidores, e que a crise fez simplesmente vir à tona, trazer à superfície aquilo que somos interiormente. A hora, então, é de nos permitirmos sermos tratados por Deus, sermos curados pelo Seu Espírito Santo das nossas mais profundas mazelas de alma, a fim de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Este é o alvo da fé cristã, sermos assemelhados a Cristo Jesus. Vamos ver isso? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O alvo de Deus é que sejamos como Jesus, que isso fique claro para todos nós. Porém, qual é o padrão? O modelo do que significa ser como Jesus. Jesus fez muitas coisas, falou sobre muitos assuntos enquanto esteve entre nós. O que eu devo pegar
de tudo que Ele fez e falou, para poder me adequar a Ele, ao seu padrão, àquilo que Ele espera de mim? A resposta está no Sermão do Monte, mais especificamente no trecho conhecido como as bem-aventuranças. Nessa parte, Jesus nos fala sobre 8 qualidades que precisamos possuir para sermos como eles. Só a título de recapitulação, alguns lembretes importantes. Primeiro lembrete: essas qualidades são obra exclusiva do Espírito Santo em nós. Ou seja, Jesus fala de quesitos que podem fazer parte de um caráter transformado. Um caráter em que o Espírito Santo está modelando, trabalhando nele a cada dia. Não são qualidades naturais, inatas, que já trazemos conosco de berço. Não, são sobrenaturalmente implantadas em nós. Portanto, qualidades que são fruto exclusivo da atuação do seu Espírito. Segundo, essas qualidades devem ser buscadas em sua integralidade. Ou seja, eu não posso escolher uma bem-aventurança que melhor se encaixe dentro dos meus padrões de vida cristã, que melhor se coadune, venha se unir àquilo que eu julgo ser melhor para mim, não. As 8 qualidades são as 8 que deverei buscar persistentemente como forma de evidenciar o caráter de Cristo em mim. Terceiro, essas qualidades são para todos os crentes e não para uma elite espiritual. Todos nós precisamos ser partícipes dessas qualidades e não ouvintes ou espectadores externos. Elas são para todos nós. Não há pastores, membros mais espirituais. Elas são para todos nós. E quarta qualidade: essas qualidades são o que distinguem o crente do incrédulo. Se você é cristão, você as tem. Se você não é, você não as tem. Essa é a realidade. Assim, estamos tendo uma oportunidade única nesse período para reavaliarmos a nossa vida e buscarmos as coisas que realmente importam nessa existência. E só mais um detalhe, essencial para a nossa palavra de hoje. As bem-aventuranças são apresentadas por Jesus em ordem crescente de complementação, ou seja, elas vão se encaixando uma na outra, vão se completando à medida que Jesus fala sobre elas. Quer ver só? Na semana passada, falei sobre fome e sede de justiça, que representam um compromisso com a santidade pessoal, com a retidão do coração. Mas, de acordo com a ótica bíblica, a santidade de vida inclui a preocupação com os outros também, e não apenas consigo mesmo, no que diz respeito à sua vida com Deus. A religião que agrada a Deus tem um viés que é duplo. Ela trata do seu espírito diante do seu Criador e também do seu compromisso social com aqueles que o cercam. Tiago diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, verso 27. Como ama esse texto? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Olha aí o aspecto relacional, horizontal da religiosidade. E segundo, não se deixar corromper pelo mundo. Olha o aspecto vertical, sua vida com Deus, sua vida de purificação, de santificação espiritual. 2 caminhos, 2 facetas de uma mesma pessoa que se diz cristã. E o profeta Miqueias também nos adverte no Velho Testamento o seguinte: ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia. Olha aí, o lado social da fé, da comunhão, da preocupação com o outro. E ande humildemente com o seu Deus. Sua espiritualidade, o cultivo de uma vida de interioridade, de proximidade em relação ao Senhor. Aí então entra a nossa quinta bem-aventurança. O que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 7:
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa de fato? Vamos entender o que é a misericórdia. Primeiramente, precisamos entender que há uma distinção bíblica entre graça e misericórdia. Vamos ver isso? 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Paulo fala de graça e também de misericórdia, como itens distintos que ele deseja a Timóteo, seu discípulo. Observe, graça é o que eu recebo sem ser digno, sem crédito algum, sem ter feito por onde. Por exemplo, a salvação. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, e isso é um ato de graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Mas misericórdia é o que eu não recebo, mesmo quando mereço. Por exemplo, o inferno. Meu único e certo destino, como pecador terrível que sou, e você também. Observe bem isso. Deus nos tirou de um destino certo de perdição, por causa de sua misericórdia, ao mandar Jesus morrer em nosso lugar. Por isto, a misericórdia aponta para um senso de compaixão em relação ao próximo, para um desejo de aliviar os sofrimentos alheios. O crente que se parece legitimamente com Jesus preocupa-se com a miséria sofrida por homens e mulheres nesse mundo e sente uma profunda motivação espiritual para ajudá-los em seus reveses e angústias. A luz de Deus expôs o meu pecado e me mostrou o quão indigno eu sou espiritualmente. Mas, apesar do meu interior dilacerado, corrompido pelos meus gestos de rebeldia contra Deus, Deus demonstrou misericórdia para comigo, e é desse jeito que eu devo agir, de modo concreto, para com o meu próximo. Muito bem? Diante dessa introdução, quero me aprofundar nessa questão. Quais as razões bíblicas exatas para que minha palavra, para que o meu sermão não seja apenas um discurso apelativo às suas emoções? Quais são as razões certas para que nós sejamos misericordiosos? A partir de agora eu vou deixar claro para você acerca do porquê de como crentes em Cristo devemos ser misericordiosos. Desse ponto em diante, eu quero ser sincero. Quero lhes avisar que minhas ideias não são assim tão originais a partir de agora. Estou me baseando no livro Justiça Generosa, de Timothy Keller. Justiça Generosa, de Timothy Keller, a partir de agora, para fundamentar as minhas ideias do porquê você ter que ser misericordioso. Ok? Vamos lá então. Primeira verdade dessa noite: precisamos ser misericordiosos para honrarmos a imagem de Deus no ser humano. Precisamos ser misericordiosos para honrarmos a imagem de Deus no ser humano. Gênesis 1, 27, vamos para esse texto clássico. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa ser uma imagem? A ideia é a de um trabalho de arte, fruto de uma extraordinária habilidade criativa. Os seres humanos, precisamos entender isso, não são obra do acaso, não surgiram a partir de um acidente cósmico motivado por forças irracionais. Não, nós fomos criados de modo proposital. Cada detalhe em nós existe como consequência de uma mente criativa que nos projetou milimetricamente.
Ao mesmo tempo, a palavra imagem significa ser parecido com. Assim como um filho é parecido com o seu pai, é a imagem do seu pai, ou como um espelho reflete e reproduz a imagem de um objeto. Desta forma, pensando no fato de que nós somos imagem de Deus, o que é que em nós descreve, ou reflete, ou reproduz a glória de Deus? A Bíblia ensina que, de certa maneira, a santidade de Deus foi concedida a cada ser humano. E assim, toda a vida humana é sagrada. E cada ser humano possui dignidade. Quando Deus nos fez à sua imagem, nós nos tornamos seres de um valor infinito e inestimável. Vamos a alguns textos bíblicos que comprovam isso. Gênesis capítulo 9, verso 6. Olha essa pérola perdida numa parte que muita gente não gosta de ler. Vamos lá? Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. O que é que nós temos aqui? A valorização da vida, porque cada vida humana é a imagem de Deus. Matar alguém, assassinar alguém, é assassinar também a imagem de Deus nessa pessoa. Tiago capítulo 3, versos 8 e 9, outro enfoque. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Aqui Tiago proíbe todo e qualquer abuso verbal, porque o que profere insultos e infâmias contra alguém, na verdade, está amaldiçoando pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Há algo de tão precioso em mim e você, que o ser humano não pode ser assassinado, nem sequer amaldiçoado, porque a imagem de Deus que ele carrega em si, faz que ele tenha o direito de não ser nem maltratado e nem ferido. E de acordo com a Bíblia, escute isso, todos os seres humanos, todos, têm esse direito, esse valor, não importa o histórico, nem o caráter, todas as pessoas possuem glória e importância, pois Deus as ama, ama até mesmo quem lhe desobedece. Vamos lá, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Digo-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Esse versículo é uma prova de que eu não posso escolher aqueles por quem terei misericórdia. Não posso. Aqueles que me parecem maus em minha concepção, em minha visão de justiça, aqueles que parecem ser desprezíveis, deploráveis. Se Deus fosse lidar com a humanidade como nós lidamos costumeiramente com aqueles que nos rodeiam, avaliando-os segundo os nossos critérios pessoais de quem seja uma pessoa boa ou ruim, ai de nós, estaríamos todos perdidos, porque todos somos pecadores. Então não há pessoas que você possa colocar num pedestal em que os seus gestos de misericórdia possam convergir para elas. Todos são alvos da graça e do amor do Pai. Quero então enfatizar essa verdade, porque ela precisa ficar inculcada em nossa mente. Devemos valorizar todo e qualquer ser humano como forma de mostrar o devido respeito à majestade de seu proprietário e Criador. Tremendo isso. Que conceito que mexe com as multidões. Que conceito que faz diferença. Observe. Para um ateu isso não faz o menor sentido, pois se você não crê em Deus como Criador, tudo é caos, tudo é um absurdo. O bem e o mal
não tem sentido algum, não tem referência alguma, porque no final das contas tudo dará em nada. Mas porque nós cremos que Deus criou a cada ser humano, nós passamos a ter então responsabilidade moral e social para com as pessoas, porque elas são imagem e semelhança do nosso Pai eterno. Essa foi a motivação, esse foi o ímpeto que conduziu Martin Luther King Jr. a entregar a sua vida à defesa dos direitos humanos e da causa negra nos Estados Unidos da América. Vamos ver o que ele falou, profundo esse texto aí, ó. Sabem, os fundadores de nosso país foram bastante influenciados pela Bíblia. O conceito integral de imago Dei, como expressão em latim, a imagem de Deus, é a noção de que todos os seres humanos têm dentro de si algo injetado por Deus. Isso não significa que tenham grande comunhão com Deus, mas que tem a capacidade de se relacionar com Ele. E isso dá singularidade, valor e dignidade ao ser humano. Como nação, não podemos jamais nos esquecer disso. Não existe graduação na imagem de Deus. Cada pessoa, desde a branca como marfim, a negra como ébano, é importante ao teclado musical de Deus, precisamente porque cada uma foi criada à imagem dele. Um dia aprenderemos essa verdade, saberemos que Deus nos criou para vivermos juntos como irmãos e respeitarmos a dignidade e o valor de cada pessoa. É por isso que temos de combater a segregação com todas as nossas forças e sem violência. Martin Luther King. Que palavras, hein? Que declaração. Você é capaz de entender bem o que eu estou dizendo? A imagem de Deus em cada ser humano é a primeira e grande motivação para vivermos uma vida de misericórdia para com todos. Ao olharmos para uma pessoa em situação de rua, bêbada, suja, maltrapilha, estamos vendo a imagem de Deus naquela pessoa. Ao contemplarmos uma prostituta na beira da estrada, oferecendo-se aos caminhoneiros em troca de alguns míseros reais, para poder ter como se manter através do aluguel do seu corpo, nós, ao olharmos para essa mulher, estamos vendo nela a imagem e semelhança de Deus. Ao observarmos o pobre em sua casa de um cômodo só, com a sua família de 5 filhos, aviltado, insultado em sua honra, tomado por uma situação de penúria física, sem ter a menor garantia de que amanhã terá algo para alimentar a sua prole. Quando nós olhamos para esse homem numa situação de extrema miséria, nós estamos vendo a imagem e semelhança de Deus. Que ninguém se engane, a palavra nos garante isso. Esses inúmeros desvios financeiros por parte de governos corruptos, o descaso com a saúde entre as populações mais pobres por parte de quem detém o poder, a falta de uma política social preocupada com os menos favorecidos economicamente, tudo isso terá um alto preço a ser pago. Nada ficará impune aos olhos de Deus, porque a imagem de Deus no ser humano, principalmente no pobre, está sendo maculada, desrespeitada. E o Senhor não permitirá que isso passe sem que Ele atue, sem que Ele haja de modo contrário. Muito bem? Vamos então para a segunda motivação bíblica, que nos leva a uma vida de misericórdia. Se Deus é o Criador e o autor de todas as coisas, isso significa que tudo o que temos nesta vida pertence a Ele. Conclusão lógica, ok? Inferência correta. Se Deus é o Criador e o autor de todas as coisas, isso significa que tudo o que temos nesta vida pertence a Ele. Atente para esta verdade. Deus deu a cada ser humano o domínio da obra de suas mãos. Vamos lá? Salmo 8, versos 6 a 8.
deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Deus está falando ao homem, a mim e a você. E sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Mas ao Senhor continua pertencendo tudo. Salmo 24, primeiro. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, Deus deu à humanidade domínio sobre os recursos do mundo, porém não fez que esta humanidade fosse proprietária deste mundo. Davi entendeu profundamente essa verdade espiritual. 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Olha a parte final. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Glória a Deus. Davi alcançou o entendimento de que até a oferta que ele entregava a Deus vinha, na verdade, das mãos do próprio Deus. Ou seja, Davi era um mero administrador de suas riquezas. Ele entendeu que tudo que ele tinha era um presente do céu. Nada do que aparentemente ele possuía era seu, na verdade. Sendo assim, temos aqui uma implicação muito séria. Olha aqui para mim, por favor. Pode olhar no meu olho. Se está de celular, dá um zoom aí. Se não, apenas se encaixe mais no meu olhar. Os homens e mulheres justos, que valorizam a imagem de Deus no seu próximo, são aqueles que alcançaram a compreensão de que todo o seu dinheiro, bens, devem ser compartilhados, repartidos em atitude de misericórdia, porque o objetivo de Deus é abençoar os desvalidos, os marginalizados por esta vida. Então, Ele me honrou de forma mais especial, materialmente falando, para que eu faça aquilo que o agrada, porque o que eu tenho não é meu, vem de Deus, e eu tenho que agir segundo os objetivos prioritários dele. E o que é o objetivo prioritário para Deus? Cuidar do pobre, estender uma mão amiga a quem de fato carece, necessita do meu auxílio. Vamos ver esse princípio no Velho Testamento? Vamos observar esse princípio em ação antes de Jesus ter vindo ao mundo. Deuteronômio 24, 19. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Aí está o trio amado por Deus, e vai aparecer em muitos momentos esse trio: estrangeiros, refugiados seriam hoje no nosso conhecimento, órfãos e viúvas. Olha que interessante, que princípio grandioso nós temos aqui. Deus diz ao dono do campo, ao dono da colheita: não pense você que a terra é sua, de modo que apenas você possa desfrutar dela. Quando estiver colhendo as suas espigas, não volte para pegar aquilo que você se esqueceu de tirar lá atrás. É do pobre aquela parte esquecida, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, porque na verdade
Você não é dono de nada. Eu lhe dei força para semear, eu lhe dei a terra para plantar e a habilidade para empreender essa colheita. Portanto, você deve compartilhar com aqueles que realmente precisam o que você tem de melhor, porque eu já lhe dei o meu melhor. Oh, amados, precisamos aprender essa lição espiritual. Atente para isso. A falta de generosidade, a ausência de justiça social em nossas atitudes é uma prova clara de que ainda não reconhecemos que nossos bens não nos pertencem de verdade, mas sim pertencem a Deus. Quão diferente seria a sociedade ao nosso redor se esta fosse uma verdade assimilada pela Igreja de Jesus hoje. O carro que dirigimos não é o nosso carro na verdade, mas o carro de Deus. A casa que moramos não é a nossa casa na verdade, mas a casa de Deus. As roupas que vestimos não são as nossas roupas na verdade, mas as roupas de Deus. O dinheiro que ganhamos não é o nosso dinheiro na verdade, mas o dinheiro de Deus. E se tudo é de Deus, devemos investir o que temos naqueles que são o alvo prioritário de Deus, os pobres. Isso é ser misericordioso na prática. Vamos para a terceira verdade? E estamos então finalizando a nossa palavra de hoje. A graça que recebemos na redenção deve nos levar à prática da misericórdia. A graça que recebemos na redenção deve nos levar à prática da misericórdia. Terceira fundamentação bíblica, na qual nós nos embasamos para sermos misericordiosos. Vamos para um outro texto, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10, 16 ao 19. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos, olha aí o trio, e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Atente para a lógica destes versos, principalmente a parte final. Os israelitas haviam sido pobres e estrangeiros no Egito. Como então, Moisés pergunta, podem ser insensíveis aos pobres e estrangeiros que vivem no meio deles, se eles já passaram por isso também? Deus fala, Israel, meu povo, eu libertei você, você não conquistou nada, eu conquistei a liberdade para você, por intermédio da minha graça. Agora, faça o mesmo pelos outros. Retire o jugo, solte as correntes, alimente e viste os necessitados, como fiz com você, meu povo amado e querido. Quem não se preocupa com a dor alheia, com o sofrimento do outro, mostra que, na melhor das hipóteses, não entendeu ainda sobre a graça redentora de Jesus. E na pior das hipóteses, não descobriu ainda a misericordiosa graça salvadora de Deus. A graça deve nos fazer justos. E o que é lindo nesse texto é que estamos falando sobre a graça de Deus num trecho do Velho Testamento, onde geralmente enxergamos apenas a lei impiedosa e fria. Ainda, no Velho Testamento, nos é dito que qualquer ritual religioso, formalidade litúrgica, perde seu valor se a misericórdia, se a compaixão não estiver arraigada em nosso coração. Vamos para Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7. Será que não é este o jejum que escolhi?
que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Que pancada na nossa cabeça, na minha cabeça. Nossos cultos de oração, nossos momentos devocionais, nosso jejum de consagração, nossa reunião como igreja, esse momento que estamos tendo agora virtualmente, nada disso vale se a misericórdia não estiver sendo exposta, demonstrada de modo concreto a partir de nossa vida. Quem experimentou um dia a graça salvadora de Jesus, compartilha adiante dessa mesma graça recebida. Tiago 2, 15 ao 17. Estamos caminhando para o desfecho de nossa palavra. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ao contrário do que muitos pensam, Tiago não está aqui enfatizando as obras em detrimento da fé. Ele não está aqui dizendo que a salvação é por aquilo que fazemos em prol das pessoas. Nada disso, nada disso. O que Tiago está afirmando para mim e para você é que a prova de que temos uma fé genuína, uma fé que salva realmente, é a maneira como demonstramos misericórdia para com o nosso próximo. A sua vida de bondade testemunha se a sua fé é genuína ou não. A graça nos torna justos. Se não formos justos, não fomos ainda verdadeiramente justificados pela fé. Ou seja, na prática, estamos ainda perdidos, caminhando para o inferno, sem qualquer esperança de salvação. Sem ser romântico, sem ser ingênuo, quero afirmar aqui algumas realidades que precisamos provar seriamente como povo, como igreja de Jesus. Se temos provado da graça de Deus em Cristo, nós deveríamos ter a melhor bancada política em prol das necessidades das pessoas, seja nas esferas municipal, estadual ou federal. Mas todos sabemos que a bancada evangélica é uma vergonha. Está tão somente preocupada com interesses particulares de igrejas e com os políticos que se dizem cristãos enchendo os seus próprios bolsos. Não é diferente aqui em Teixeira de Freitas, pois não se vê a preocupação com a justiça social a partir dos nossos políticos cristãos, evangélicos principalmente. Se temos de fato provado da graça de Deus em Cristo, não podemos permitir miséria, fome, escassez em nossa própria congregação. Pois que irmandade é essa em que tudo tenho, e o meu irmão que comunga comigo, assenta-se muitas vezes ao meu lado nas celebrações, não tem o básico para sobreviver e ter uma vida ao menos digna de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Se temos de fato provado da graça de Deus em Cristo, o ambiente social em que a nossa igreja está deveria mudar, pois que presença é essa de Deus no meio do seu povo, que só nos leva a termos cultos inspirados, chamativos, mas que não gera transformação nas estruturas sociais em que estamos inseridos. O mal se torna em bem, onde a igreja de Cristo, engajada na missão, faz-se presente. Se temos de fato provado da graça de Deus em Cristo,
Devemos combater qualquer espírito de avareza em nosso meio, pois entendemos que de graça recebemos, então de graça devemos dar, como disse Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Os melhores salários deveriam ser pagos por empresários cristãos, que compreenderam que precisam compartilhar do que têm, pois o objetivo é espalhar a graça de Deus através de uma distribuição justa, equitativa dos nossos próprios ganhos pessoais. A cesta do amor deveria ser abundante em nosso celeiro social, e não precisaríamos ficar todo mês esmolando, implorando a ajuda de alguns poucos irmãos, porque entenderíamos que Deus ama a quem dá com alegria. Concluindo então a minha palavra, eu quero fechá-la com a declaração feita no século XVIII por um dos maiores pregadores conhecidos nesse mundo, Jonathan Edwards, que é também conhecido como um grande filósofo norte-americano. Olha o que ele diz. Ah, queridos cristãos, se você deseja ser igual a Cristo, oferte mais, oferte sempre, oferte livremente, ao vil e ao pobre, ao ingrato e sem merecimentos. Cristo é glorioso e feliz, e você também será. Não estou atrás de seu dinheiro, mas de sua felicidade. Lembre-se das palavras de Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Glória a Deus. Qual é a promessa dessa bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão, alcançarão misericórdia. Só alcançará na eternidade e ainda neste mundo a misericórdia quem já é misericordioso nesse exato momento. É promessa de Jesus. Ai de mim, ai de você, fora dessa misericórdia divina. Eu não quero terminar os meus anos nesse mundo fora dessa manifestação graciosa de Deus. Eu dependo de Jesus, eu dependo dos meus irmãos na fé, eu dependo da minha família para viver de modo digno e justo nesse mundo. Então, se eu quero provar dessa misericórdia que está além de mim, eu preciso semear hoje, porque o fruto colhido é da mesma espécie e natureza da semente plantada. Semeie misericórdia e você alcançará misericórdia, porque você se parecerá mais com Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida, e depois eu tenho ainda um comunicado importante para lhe fazer acerca do aniversário de nossa igreja. Obrigado, Pai, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Pela maneira como tão graciosamente o Senhor tem cuidado de nós durante essa pandemia. É verdade, temos às vezes enfrentado alguns momentos difíceis em nível emocional, em nível físico, relacional, mas o seu amor tem nos feito superar tudo isso, porque Tu és um Deus de misericórdia. Obrigado, Pai. Eu quero pedir que esta palavra alcance cada vida, que toda avareza, todo espírito de mamon no meio do Teu povo, todo tipo de contenção de riquezas, toda mão fechada seja aberta para abençoar o Teu reino, para investir nos desassistidos, nos marginalizados, nos empobrecidos deste mundo. Tem misericórdia, Pai, e que a Tua igreja seja um exemplo que reflita a cada dia o que o Teu Filho Jesus foi enquanto esteve em nosso meio. E que a graça redentora de Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra
e em particular com esta igreja virtual reunida, a IBM, e também aqueles que não são a IBM, desde agora e para todo sempre. Amém. Dia 15 de julho, quarta-feira, teremos uma live especial, uma transmissão especialíssima. Peça a você já a sua colaboração antecipada. Vá passando adiante os links que vamos enviar a você ao longo da semana, os posts, e já vá se preparando para um culto mais duradouro. Não teremos só uma horinha não, vamos ter aí 1h30, 1h40, 2 horas, porque vamos ter um festival de atrações para a glória do Senhor e a alegria da igreja. E vai ter bolo, vai ter bolo. Eu não sei se você vai comer, sinto muito, tá? Aí eu não posso lhe garantir, mas eu vou comer. Você vai comer o bolo, Diane? Você vai comer o bolo, Gerli? Você vai comer o bolo, Tony? Eu sei que eles vão. Então, ore por nós. Não está sendo fácil, a gente tem que vencer a cada dia uma série de dificuldades e barreiras para estarmos aqui. Mas nós estamos vencendo no nome de Jesus. E você também está. Foi muito bom ter passado com você estes momentos. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Um beijo no seu coração.